Boa tarde. Hashtag Fica em Casa Estudando. Professor Manuel Martins, química primeiro ano médio, nomenclatura dos compostos inorgânicos, aula 2. Vamos fazer um estudo detalhado da nomenclatura dos compostos, chamado compostos inorgânicos. Vamos ver o que é eletronegatividade, formação das cargas elétricas positiva e negativa, em função da eletronegatividade dos elementos químicos, oxidação, redução, reação redox, valência, número de oxidação, ionização, dissociação, nomenclatura de cátion e ânion, nomenclatura de cátion com NOx variável, nomenclatura dos ânions não oxigenados, nomenclatura dos ânions com halogênios, 7A, nomenclatura dos ânions da família 5A, nomenclatura dos ânions oxigenados com menor NOx e maior NOx, teoria de ácido e base, de Arrhenius, nomenclatura dos ácidos, nomenclatura das bases, nomenclatura dos óxidos, nomenclatura dos peróxidos, nomenclatura dos superóxidos, nomenclatura dos sais, normal, sal ácido, sal básico, sal duplo ou misto. Deus seja louvado e nos abençoe. A eletronegatividade é a capacidade que o elemento químico possui de atrair o elétron em função da sua posição na tabela periódica. Como nós vimos na aula de tabela periódica, está vendo aqui que o elemento mais eletronegativo é o frâncio, 4, e o menos eletronegativo é o flúor é mais eletronegativo e o frâncio é o menos eletronegativo, com a eletronegatividade 0,7. E você tem lá o flúor com 4, eletronegatividade 4. Como é que se formam as cargas elétricas negativa e positiva na molécula? A carga negativa se atribui ao elemento de maior eletronegatividade e a carga positiva ao elemento de menor eletronegatividade. Vamos ver o exemplo no caso de um composto iônico, NaCl. Se é um sódio 0, cloro 0, quando ocorre a ligação, o sódio fica com carga positiva, né, e o cloro com carga negativa. Aqui o sódio é menor eletronegatividade e o cloro é maior eletronegatividade. Isso a gente tem um composto iônico. Agora nós vamos para o composto chamado molecular. Quando nós temos um composto molecular, só observa o seguinte: você tem a nuvem eletrônica deslocada para o elemento mais negativo, aí vão aparecer as cargas positivas e negativas. No caso aqui, o meu amigo hidrogênio mais 1 e o cloro menos 1. Para frente. O que seria oxidação? Quem oxida é chamado agente redutor. Redutor, o que a oxidação é perda de elétron. Observem aqui que o sódio ele está com carga 0, passou carga mais 1, perdeu um elétron. Então, o fenômeno é chamado de oxidação. Quando você anda mais um pouquinho para frente, você vê aqui o que eu denominei como sendo redução. Redução. Quem sofre redução é chamado de agente oxidante ou simplesmente oxidante. No caso, o que a redução é ganho de elétron. Você observa aqui no exemplo que o enxofre está 0, ganha 2 elétrons e vai para enxofre menos 2. O processo aqui é chamado de redução. Ora, a oxidação e redução pode acontecer na equação química de forma simultânea. Você tem aqui o sódio saindo com carga maior, mais 1, e o enxofre com carga menos 2, formando Na2S. Você vê aqui que ele está oxidando, é chamado de agente redutor. E o enxofre, reduzindo, chamado de agente oxidante, como a gente tinha determinado anteriormente. O que é uma reação redox? Uma reação redox observa a oxidação e a redução simultâneas. Veja o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. O seguinte: você tem o ferro 0, passando para ferro mais 2 elétrons, essa oxidação. O enxofre 0 mais 2 elétrons, passando para enxofre menos 2, isso é a redução. Quando eu somo as duas expressões, você tem o seguinte: F é 0, e aqui você tem o S0, ocorre formação do F2 mais e o S2 menos. De F é 0 para F2 mais, você tem a oxidação. E de S0 para S2 menos, você tem o que a gente chama de redução. Observe que está acontecendo simultaneamente. O que é valência? A valência é igual ao número de ligações que um elemento químico faz na ligação com outro elemento químico. Observa no exemplo aqui o seguinte: você tem HCl. O hidrogênio está ligado a um cloro, o cloro está ligado a um hidrogênio. Então aqui você tem a valência do hidrogênio 1
e a valência do cloro 1. Você observa que é o número de ligações que o elemento está fazendo. Um pouquinho mais para frente, eu peguei o oxigênio, O2. O oxigênio da esquerda e o oxigênio da direita, cada um está se ligando um ao outro 2 vezes. Então, a valência do oxigênio é 2. Aí, por último, eu peguei um exemplo, o SF6. Observe que o enxofre, que é o elemento central, o enxofre está tendo 6 ligações com o flúor. Então, ele diz que a valência do enxofre é 6. Ficando para frente. O que é o número de oxidação, que a gente chama de NOx? É o valor de carga atribuído ao elemento químico na formação de uma molécula. Esse valor está de acordo com o quê? Com a eletronegatividade do elemento. Então, no caso aqui do exemplo que eu coloquei, o meu amigo cloreto de sódio, você tem o sódio com carga mais 1, NOx do sódio mais 1, e o NOx do cloreto é menos 1. No caso da água oxigenada, H2O2, você tem o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 1. E quais são os valores que na realidade o meu amigo, o elemento químico, pode receber? Ele pode receber um valor que é um número racional. Pode ser negativo, pode ser nulo, pode ser positivo, pode ser fracional, pode ser inteiro. No exemplo bem aqui, que eu coloquei o O2, de oxidação 0 para o oxigênio. No NaO2, que é um peróxido, um superóxido, o oxigênio está menos meio e o sódio está mais 1. No H2O2, que é um peróxido, você tem o oxigênio menos 1 e o hidrogênio mais 1, como sendo o NOx. A gente vai ter que falar para vocês o que é ionização, porque a ionização é um fenômeno em que só ocorre com os ácidos, em que o ácido na presença de água, ele forma o IOH+. Veja no exemplo que você tem o HCl mais água produzindo H mais aquoso mais Cl menos aquoso. E o que é a dissociação? A dissociação ela só vai ocorrer quando você tem elementos que têm ligação iônica, como por exemplo as bases, os óxidos, os sais, tá certo? Tem um fenômeno que o elemento na presença de água, ele separa as cargas positiva e negativa pré-existentes, porque na ligação iônica, que esses compostos que eu citei para vocês todos fazem ligação iônica, já pré-existe a carga positiva. Então, se existe a carga positiva, ele só vai separar. No caso, por exemplo, do NaOH, que é uma base. Se mais água, libera Na mais aquoso, mais OH menos aquoso. E no caso do óxido, que no caso eu botei o óxido de cálcio, CaO, você tem formação na presença de água de Ca2 mais aquoso, mais O2 menos aquoso. E no caso do sal que eu coloquei, Na2SO4, você tem a formação do 2Na mais aquoso, mais SO4 2 menos aquoso. Então você vê que tem uma diferença básica entre o que é ionização e dissociação. A ionização só acontece com os ácidos, a dissociação acontece com base, com óxido, com sal. Vamos para frente. A gente vai começar a ver aqui com vocês como é que se faz a nomenclatura de um cátion. Porque para a gente aprender a fazer a nomenclatura de compostos orgânicos, tem que entender como é que se faz a nomenclatura de cátions. E também como é que se faz a nomenclatura de ânions. Vamos começar aqui quando você tem a nomenclatura de um cátion com um NOx. Coloque somente a palavra íon seguido do nome do elemento químico. Ó, muito simples, ó. O que você observa aqui? Você tem lítio mais, aí íon lítio. Você tem K mais e o potássio. Aí Ag mais e o prata. Ca2 mais e o cálcio. Ra2 mais e o rádio. Al3 mais e o alumínio. Fr mais e o frâncio. H mais e o hidrogênio. Como é que a gente faz a nomenclatura de um cátion com NOx variável? Quando a gente tem um NOx menor ou menor NOx, pega a raiz do nome do elemento químico em latim ou em português, mas a terminação oso. Por exemplo, eu peguei aqui o cobre, que em latim é cuprum. Então eu pego a raiz do nome, peguei só CPR, coloquei a terminação oso. Então ficou CuPr mais oso, que dá cuproso. Então cobre mais 1, que é o menor número de oxidação para o cobre, é cuproso. Aí você pega aqui outro exemplo, o ouro, aurum. Peguei AUR mais osso, ficou auroso. Eu peguei o níquel, em português, para você ter ideia de como é que é.
O níquel mais 2, eu acrescentei a terminação osso, ficou niqueloso. Vou pegar mais um aqui, o ferro mais 2. Peguei a palavra ferro mais oso, aí ficou ferroso. Tirei só o O da palavra ferro. Na verdade, eu peguei a raiz da palavra. Vamos para frente, gente, por favor. Quando eu tenho maior NOx, a raiz do nome do elemento químico, em latim ou português, mas a terminação ico. No caso aqui, eu peguei a mesma coisa anterior, só que agora o copo tem número de oxidação mais 2. Número de oxidação mais 2 significa que ele é cúprico. Peguei a raiz CrPu, acrescentei ico, então é cúprico. Aí o cromo, peguei o cromo, exemplo do cromo. Cromo mais 3, é crômico. O níquel, agora eu pegando o níquel mais 3. Então eu pego o níquel mais 3, é niquélico. Você está vendo aqui no final, niquélico. Aí peguei o ferro, ferro mais 3, é férrico. E o férrico, no caso, férrico. A nomenclatura de Cátio, quando o elemento possui 3 NOxes. No menor NOx, a gente coloca a terminação oso. No maior NOx, eu coloco a terminação ico. E se eu tiver um NOx intermediário, eu coloco o nome do elemento e o NOx em algarismo romano. Vamos ver aqui um exemplo, para você ver. Eu peguei o manganês. Manganês pode ser mais 2, mais 3, mais 4. Então, para o primeiro, ficou manganoso. Para o segundo, ficou, que seria mais 3, ficou manganês 3. E para o quarto, ficou mangânico. Ó, mangânico, terminação ico. Vamos para frente. Como é que a gente faz a nomenclatura dos ânions não oxigenados? A gente viu a nomenclatura dos cátions, e agora vamos ver a nomenclatura dos ânions. A nomenclatura dos ânions não oxigenados. Por exemplo, os halogênios. Você tem o flúor, você bota a terminação eto, nome do elemento mais eto, ó, fluoreto. Se você pegar o bromo, brometo. Se você pegar o enxofre, sulfeto, embaixo está sulfeto. Se eu pego iodo, iodeto. Você viu que o elemento enxofre é do grupo 6A, né? Para frente. Como é que eu faço a nomenclatura dos ânions oxigenados com somente os halogênios? Agora eu tenho ânions oxigenados. Eu estou na família 7A, eu estou pegando o exemplo do cloro. Nesse caso, o cloro ele vai ter 4 números de oxidação. Todos os ânions têm carga menos 1. Todos os ânions têm carga menos 1. Mas o elemento aqui, que é o cloro, ele vai mudando de oxidação. Mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Os dois primeiros, a terminação é ito, porque é o menor NOx. E os dois últimos, a terminação ato, porque é o maior NOx. Só que como tem o menor de todos, que o cloro é menos 1, recebe o prefixo hipo. Aí o segundo, que é o NOx mais 3, é clorito. Então o primeiro fica hipoclorito, o segundo clorito. O terceiro, que é o primeiro maior, a terminação é clorato. Fica o nome clorato. E quando o cloro é mais 7, ele fica o quê? Um prefixo, fica perclorato. Então a gente tem, na família 7A, nós temos formação de 4 ânions distintos, onde o primeiro ânion, o elemento central, tem carga mais 1, o segundo tem mais 3, o terceiro tem mais 5, o outro tem mais 7. Formando, no caso aí, com o cloro ficou hipoclorito, clorito, clorato e perclorato. Vamos para frente. Quando a gente pega os prefixos orto, meto e piro, que o NOx aí é fixo, como é que ocorre a origem desses prefixos? Eu tenho o H3PO4, que é o da família, o elemento central da família 5A, que é o fósforo. Eu tiro dessa molécula uma molécula de água, então ficou P, tá certo? Aí ficou, na realidade, H3PO4, eu peguei o PO4, que é carga menos 3, ficou ortofosfato, ou simplesmente fosfato. Aí eu pego e somo essas duas moléculas. Quando eu somo essas duas moléculas, H3PO4 mais H3PO4, você vai obter H6P2O8, menos a molécula de água, você obtém H4P2O7. Só que esse N aqui tem carga menos 4. Esse N é chamado de pirofosfato. Observe que todos têm número de oxidação mais 5, ó. Mais 5, mais 5. Aí você vai para o último que apresenta essa família.
Você pega uma molécula do ácido H3PO4, subtrai uma molécula de água. Você tem a formação do HPO3, onde o PO3 ele é -1. Nesse caso aí você tem o metafosfato. Observe também que o número de oxidação é mais 5. Ó. Mais 5, mais 5 e mais 5. Então eu teria o ortofosfato, ou simplesmente fosfato, que é o que comumente aparece, o pirofosfato e o metafosfato. Isso para os elementos constituintes do grupo 5A da tabela periódica. Para frente, gente, por favor. A nomenclatura dos ânions oxigenados com menor NOx e maior NOx. O menor NOx, terminação ito. Você coloca o nome do elemento, mas a terminação ito. Vamos ver o primeiro exemplo que aparece aí. SnO2, 2- é a carga do ânion. O oxigênio é -2 e o estânio é mais 2. Palavra estânio mais ito. Como é que fica? Estanito. Vamos ver quando eu tenho o exemplo do maior NOx. Você bota a terminação ato. Nome do elemento mais ato. Vamos ver o estânio agora, com o número de oxidação mais 4. Você vê aqui que ele tem carga -2, igual ao anterior, carga -2. E o estânio aqui é mais 4, porque o oxigênio é -2. 3 -2, -6. Para que sobra a carga -2, tem que ser o estânio mais 4. Nesse caso aí, você vai ter o que? Estânio mais ato, vai dar o nome estanato. Estanato. Então, para o menor NOx, eu usei a terminação ito. Para o maior, eu usei a terminação ato. Então, vão existir elementos da tabela periódica que só tem 2 NOx para formar o ânion oxigenado. Então, você vai ter a terminação ito, vai ter a terminação ato. Para frente, pessoal, por favor. Vamos entrar aqui na teoria de ácido bar de Arrhenius. Ácido é toda substância que na presença de água se ioniza liberando H3 ou mais ou H+. No caso H3 ou mais, ele recebe o nome de hidrônio. Então HCl, que é o ácido na presença de água, libera H+, e Cl- aquoso. Vamos ver a definição de base. O que é a base para Arrhenius? É toda substância que na presença de água se dissocia liberando OH-, que é hidroxila ou oxidrila. Observe que a palavra aqui foi dissociação, porque eu tenho uma base. Então na base a gente tem dissociação. Vamos ver o exemplo que eu coloquei para vocês. NaOH na presença de água forma Na+ aquoso mais OH- aquoso. Vamos para frente. Nomenclatura dos ácidos. Nomenclatura dos ácidos. Vamos começar. Ácido. Isso é a regra geral, mais o nome do ânion, aí você subtrai menos eto, menos ito, menos ato, mais, aí você acrescenta no final da palavra hídrico, oso e hídrico. Vamos ver um ácido não oxigenado. Os ácidos não oxigenados, eles derivam de ânions que tem terminação eto. Aí eu vou trocar a terminação eto por hídrico. Vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui. Eu peguei o cloro com uma carga negativa, é chamado de cloreto. Aí eu formei o HCl. Por que eu formei o HCl? Porque na verdade eu tenho uma carga positiva com a negativa, zerou as cargas. Então o nome é ácido clorídrico, ao final hídrico. Vamos ver outro exemplo aqui. Certo? Agora nós vamos para a questão dos ácidos oxigenados da menor NOx família 7A. Menor NOx família 7A. São aqueles exemplos que nós colocamos agora há pouco. Onde você tem o hipoclorito e você tem o clorito. O que eu digo aqui no início? O ito é trocado por quem? No ácido poroso. Então vamos ver lá como é que ficaria o exemplo aqui. Eu peguei para o hipoclorito, que terminação oso, eu botei o HClO. Então o hipoclorito dá origem ao ácido hipocloroso. Aí você pega o clorito. O clorito. Quando você pega o clorito, que você faz HClO2, você tem o ácido cloroso. Vamos para frente, por favor. Ácido oxigenado maior NOx, família 7A. É aqueles 2 casos que eu citei agora há pouco, onde você tem o NOx do elemento central, no caso do halogênio, mais 5 e mais 7. No primeiro caso, o ClO3-, ele é chamado de clorato. Eu peguei o exemplo HClO3, ácido clórico. No segundo exemplo, eu coloquei HClO4-, o cloro sendo mais 7. Eu coloquei HClO4, o ânion é o perclorato, o ácido é o perclórico. Resumo, vamos ver resumidamente o que eu fiz na família 7A. Você vê aqui, ó, eu tenho
o hipoclorito, menor NOx, eu tenho ácido hipocloroso. Eu tenho clorito, ácido cloroto, isso para o menor NOx. Quando eu faço os dois NOx maiores, eu tenho ClO3-, que é o clorato, para me dar o ácido clórico. E no caso aqui, do perclorato, eu vou ter o ácido perclórico, isso para o maior NOx. Ácido oxigenado com NOx fixo, aqueles casos lá da família 5A, em que eu tenho o ortofosfato, o metafosfato e o pirofosfato. O que acontece aqui? Só voltando um pouquinho para mostrar para vocês. O ortofosfato, quando eu coloco, como ele tem 3 cargas negativas, eu coloco 3 cargas positivas. Ele forma o ácido ortofosfórico, ou simplesmente ácido fosfórico. O metafosfato, ele bota uma carga positiva, forma um HPO3, ele forma o ácido metafosfórico. Observe que a terminação ato está sendo trocada por I. E no último exemplo da família 5A, você tem o P2O7,4-, que é o pirofosfato, você vai ter H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. O resumo para essa família é simples. Se eu pegar o halogênio como sendo X, eu vou ter o ortofosfato, o metafosfato e o pirofosfato, que vão dar, respectivamente, H3XO4, HXO3 e H4CO2O7, que são os ácidos dessa família. Como é que eu faço a nomenclatura das bases? Nomenclatura das bases. Eu vou primeiro com o NOx fixo. O que significa o quê? Eu vou ter elementos que são metais, na verdade o número de oxidação dele não está variando. Ou ele é da família 1A ou ele é da família 2A, da tabela periódica. Então no primeiro exemplo eu digo assim, hidróxido de mais o nome do cátion, NaOH, hidróxido de sódio. Se fosse o potássio, seria hidróxido de potássio. Vamos para frente. Agora eu peguei o NOx variável. O NOx variável. Eu pego o hidróxido mais o nome do cátion. Ou, a outra situação, eu pego o hidróxido mais mais o nome do cátion, mais o algarismo romano para o NOx do cátion. Vamos ver um exemplo aqui. Eu peguei o hidróxido de cobalto. No caso aqui, o cobalto está mais 2. Cobalto está mais 2. Como eu tenho 2 cobaltos, só tenho possibilidade de ter 2 cobaltos, cobalto mais 2, cobalto mais 3, o NOx menor, a terminação é oso. E o NOx maior, a terminação é I. Então isso aqui eu teria o cobaltoso e aqui seria o cobalto. Então seria o Il cobaltoso e o cobalto. Como é que fica na realidade o hidróxido? A primeira nomenclatura. Hidróxido cobaltoso e fazendo a segunda nomenclatura colocando o número de oxidação pelo algarismo romano, você tem hidróxido cobalto 2. Observe que é o menor NOx. Para o maior NOx, o que eu tenho para o maior NOx? Eu peguei, no caso, o cobalto, e o cobalto, eu coloco hidróxido cobalto ou hidróxido cobalto 3. Hidróxido cobalto 3. Vamos para a página seguinte. A nomenclatura dos óxidos em que eu tenho metais que tem NOx fixo. Por exemplo, só tem um NOx, metal alcalino é alcalino terroso, não tem outro. Você coloca o nome óxido de mais o nome do cátion. No exemplo que eu coloquei aqui, eu fiz o seguinte, eu coloquei Na2O. Ó, que o oxigênio está menos 2, por isso que é óxido. E o sódio é mais 1, 2 mais 1 mais 2. Então a carga total é 0. Como se trata de um óxido de um metal alcalino ou de um metal alcalino terroso, o NOx é fixo. Então eu tenho óxido de sódio, óxido de cálcio. No outro caso lá eu tenho óxido de alumínio. E quando a gente tem o NOx variável, que no caso dos ametais, os ametais você sabe, os elementos que estão no grupo 6A, 7A, 5A, tá certo? Então 4A. No caso aqui a gente coloca a quantidade de óxido através dos prefixos mono, di ou bi ou tri ou teta. Aí no caso, por exemplo, do CO, observe que carbono é mais 2, oxigênio é menos 2, é monóxido de carbono, que só tem um oxigênio. No caso do CO2, tem 2 oxigênios, dióxido de carbono, observe que o carbono está mais 4, o NOx é variável. No caso do SO2,
o nóxido de enxofre aqui é mais 4. Como é que eu chamo? Dióxido de enxofre. E no caso do SO3, o NOx é mais 6, ó. Mais 6. A gente chama trióxido porque tem 3 oxigênios. Trióxido de enxofre. Vamos para frente. A gente vai agora falar da nomenclatura dos óxidos. O elemento forma 2 ou mais óxidos, no caso dos metais. Bom, o NOx maior, a gente aprendeu que a terminação é ICO. A gente aprendeu isso aí, que é ICO. A gente coloca o nome, óxido, mais a nomenclatura do cátio. Ou você coloca óxido de, mais o nome do elemento, mais o algarismo romano. Vamos ver, por exemplo, o caso aqui do meu amigo ferro. Ferro pode ser mais 2 e pode ser mais 3. Aqui no caso está mais 3. Então ele está com o maior NOx. Terminação ICO, então é óxido férrico. No caso, se eu for colocar com algarismo romano, eu coloquei o segundo caso, óxido de elemento mais algarismo romano, óxido de ferro, 3, porque o ferro é mais 3. Vamos ver o menor NOx. Quando o menor NOx, você coloca a terminação oso no chamado cátion. Então esse cátion aqui, como ele o ferro é mais 2, ele é ferroso, e o ferroso. Então a terminação seria, que a nomenclatura seria o quê? Óxido ferroso. Como aqui, para o segundo tipo de nomenclatura, você vai ter ferro mais 2, então é óxido de ferro 2. Óxido de ferro 2. Vamos para frente. A nomenclatura dos peróxidos, pessoal. Tem um peróxido. O peróxido é toda estrutura em que o oxigênio é menos 1. E isso é tomado por base de quem? Água oxigenada. A água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, observa que o oxigênio é menos 1. 2 menos 1, menos 2. E o hidrogênio é mais 1. 2 mais 1, mais 2. Aqui é o peróxido de hidrogênio, que é chamado água oxigenada. Todos os outros peróxidos têm que ter a mesma estrutura. Eu quero dizer o quê? Quer dizer que tem que ter C pro O2. Então, aqui no caso do sódio, aqui é 2 menos 1, menos 2, aí o sódio fica Na2. Isso aqui é o peróxido de sódio. E no caso, quando a gente vai ver o superóxido, o oxigênio é menos meio. A soma aqui tem que dar menos 1, porque 2 vezes menos meio dá menos 1. Como é que a gente faz a nomenclatura? Você superóxido de mais o nome do cátion. Observe também que todo superóxido ele tem que ter CO2. No caso aqui, eu tenho potássio mais 1. Se eu fizer 2 menos meio, dá menos 1. Isso aqui é o superóxido de quê? Superóxido de potássio. Superóxido de potássio. Vamos agora ver a nomenclatura dos sais. Nós temos sais que são chamados de sal normal. Nós temos sal básico, sal ácido e sal duplo ou misto. No caso do sal normal, que é o mais comum a gente ver, a gente tem aqui a nomenclatura feita da seguinte maneira. Você coloca o nome do ânion mais o nome do cátion. No caso aqui, quem é o ânion bem aqui? É o Cl-. Ele é o ânion cloreto. Então, o cátion é o sódio. Então, assim, cloreto de sódio. Isso aqui é o sal de cozinha. Cloreto de sódio. Nesse caso aqui, esse ânion aqui é o NaClO, que a gente sabe que é o hipoclorito. Hipoclorito de quê? De sódio. No exemplo seguinte, eu coloquei aqui o ortofosfato, PO4. PO4 está aqui, o ortofosfato. Então, ó, ortofosfato de potássio. Do outro eu coloquei o exemplo do metafosfato. Ele PO3, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Metafosfato de lítio. E no seguinte eu coloquei o exemplo do pirofosfato. O ânion pirofosfato, ó, tá aqui ele. Pirofosfato de cálcio. Ora, se ele aqui é menos 4, aqui vai ser mais 4, porque 2 vezes 2 dá mais 4. Vamos para frente, pessoal, por favor. Para encerrar. Vamos ver um sal ácido. O sal ácido é quando você tem na estrutura um ou mais hidrogênio. Então, no caso aqui, a gente fala a nomenclatura de duas maneiras. Hidrogênio, mais o nome do ânion, mais o nome do cátion. Ou o nome do ânion, mais a palavra ácido, mais o nome do cátion. Vamos ver um exemplo aqui. Eu peguei o CaHPO4 3-. Se você somar aqui, isso aqui você tem menos 3, que é esse ânion. A carga mais 1, a carga mais 2 dá mais 3, está zerado. Como é que eu faço o primeiro nome? Hidrogênio, fosfato de cálcio. Hidrogênio, fosfato de cálcio. No segundo modelo de fazer, eu faço
fosfato ácido de cálcio. Vamos ver o segundo exemplo. Eu peguei o pirofosfato, casoane pirofosfato. Eu tenho hidrogênio, pirofosfato de cálcio. Ou eu posso fazer pirofosfato ácido de cálcio. Pirofosfato ácido de cálcio. Está aqui, ó. Ácido de cálcio. Alguns autores botam pirofosfato de ácido de cálcio. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios. Poderia ser colocado dessa maneira também. Vamos para frente, pessoal. Nós vimos o chamado sal ácido. Vamos ver o sal básico. É a mesma nomenclatura. Para o seguinte, você tem hidrogênio, hidróxido, mais o nome do ânion, mais o nome do cátion. Ou nome do ânion, mais a palavra básico, mais o nome do cátion. Vamos ver um exemplozinho rapidinho aqui. Coloquei AlOH-SO4. Observe que o SO4, que é o sulfato, ele é menos 2. Tá certo? Com menos 1 daqui da hidroxila faz menos 3. Com mais 3 de alumínio faz 0. Então eu tenho na primeira nomenclatura hidroxisulfato de alumínio. Hidroxi ou monohidroxi sulfato de alumínio. Para a segunda nomenclatura a gente tem o que? Sulfato básico de alumínio. No outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, hidroxifosfato de cálcio ou fosfato básico de cálcio. Vamos para frente, pessoal. Nós vamos ver os sais duplos. Os sais duplos. A gente coloca o nome do ânion, mais a palavra duplo, mais nome do primeiro cátion, mais mais nome do segundo cátion. Quem é o primeiro cátion aqui? É este aqui, ó, o da esquerda. O segundo é este. Então, como é que eu faço a nomenclatura desse sal bem aí? Sulfato duplo, porque eu sei que é duplo. Eu tenho 2 cátion. Sulfato duplo de potássio e sódio. Sulfato duplo de potássio e sódio. Potássio é o primeiro cátion. Vamos ver na outra situação, quando eu tenho 2 ânions. Nome do primeiro ânion, um hífen, nome do segundo ânion, mais nome do cátion. Então, quem é o primeiro ânion aqui? Olhando da direita para a esquerda é o cloro. Então, cloreto, o hífen, a gente coloca o hífen, cloreto, brometo de cálcio. Cloreto, brometo de cálcio. Esse aqui, cloreto, sulfeto de alumínio. Cloreto, sulfeto de alumínio. Bom, gente, isso aí é a nossa aula de Química para o primeiro ano, onde você tem a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão pegar